Houve aqui uma oscilação da internet e nós então vamos continuar. Pode ser que eventualmente isso aconteça, mas depois vocês se reconectem novamente, tá ok? Então, nessa sessão de informações, repetindo, hoje das 15 às 17 horas, lá na nossa igreja do Campo Limpo, aqueles que tiverem uma doação para fazer, será muito bem-vinda. E também na igreja do Jardim das Oliveiras, quem sabe alguém poderia estar também nesse mesmo horário, irmã Iraneide, providenciar alguém a partir das 15 horas, para receber também alimentos dos nossos internautas ou de quem quer que seja. Tá ok? Então, nós então estamos com um probleminha aqui de conexão, de oscilação de internet, mas tenham paciência que o principal está chegando, que é o alimento da palavra de Deus. Eu gostaria que todos realmente agora mantivéssemos os nossos olhos para a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês que estão em vossos lares, por favor, abram a palavra de Deus, que nós vamos, com o texto sagrado hoje, aliviar o nosso coração, nos desestressarmos. É o melhor anti-estresse que nós poderíamos ter nesses momentos difíceis. Ok? Muito bem. O tema que nós vamos escolher nesta manhã, em nosso sermão, tem um título bastante intrigante: Harmonia na Pandemia. Por que eu escolhi esse tema, harmonia na pandemia? Por uma simples razão, queridos. Nós estamos vivendo uma circunstância, uma situação desta pandemia do coronavírus que tem assustado a todos, não apenas pelo perigo do vírus em si, que leva à morte. Muitas pessoas, lamentavelmente, têm morrido, e nós queremos aproveitar aqui para nos solidarizar, para nós darmos os nossos sinceros ressentimentos pelos entes queridos que se foram. A morte em si tem acontecido, a morte física, mas além deste problema da morte que o vírus tem trazido para a humanidade, e notadamente que já para o nosso país, onde centenas de pessoas já perderam suas vidas, nós também temos tido o pavor, o pânico das notícias, algumas vezes emocionais, alarmistas, exageradas, ou seja, maximizadas. Isso tem produzido um pânico emocional, psicológico nas pessoas. Além destes medos da morte física, do pânico que esta pandemia tem trazido, tem havido também ansiedade, muito estresse em relação à economia. O que isso vai produzir, já está produzindo, e o que isso vai produzir. O que isso está assinalando para o futuro. Já está havendo muitos desempregos, os economistas estão apavorados, as bolsas do mundo todo elas têm subido, têm descido. E diante de todo esse quadro, queridos, de pandemia desse coronavírus, que tem produzido morte, pânico, medo, instabilidade econômica, qual tem sido a reação das pessoas que temos assistido diariamente nos canais de comunicação, televisão, rádio, na grande imprensa, na rede social? Nós temos assistido a um verdadeiro teatro de desarmonia, de desencontros, de agulhadas uns nos outros. Alguns têm aproveitado esses momentos para capitalizar politicamente, outros para ferirem-se uns aos outros. Algumas vezes parece que há pessoas que estão torcendo mais pelo vírus, pelo crescimento do vírus e das suas consequências letais, do que para encontrar um medicamento para ele, resolver esse problema de vez, erradicar. Então,
eu fico imaginando o que seria, e aqui voltando os nossos olhos para o nosso próprio país, para o Brasil, o que seria, queridos, se as autoridades civis, as eclesiásticas, os líderes e liderados, todos se unissem, se harmonizassem, se encontrassem, formassem uma só frente, um paredão contra esta pandemia, quantas mortes já poderiam ter sido evitadas? Quantas coisas que estão acontecendo negativas deixariam de acontecer? Então nós temos ficado surpresos com esta crise mundial que estamos vivendo e olhando os olhos aqui, nossos olhos para o nosso país, e o quanto há desunião, desencontro, desarmonia, quanta carência de unidade para o enfrentamento desse problema terrível. Eu gostaria de que todos voltássemos os olhos agora para uma outra pandemia que tem passado desapercebida através dos séculos, diria através de milênios. Uma pandemia muito mais letal, muito mais mortal do que a pandemia do coronavírus. E esta pandemia, ela não começou na China. Ela começou no Éden, no Jardim do Éden, com dois personagens cujos nomes são bem conhecidos, são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esta pandemia começou ali no Éden. É a pandemia do pecado. O pecado começou ali, um vírus mortal, só que esse vírus mortal, que começou ali no Éden, como disse, não na China, as suas implicações, suas consequências letais, não apenas elas são no aspecto físico, mas principalmente na morte eterna. O apóstolo São Paulo refere-se a este vírus mortal, que tem passado, alastrado-se como uma lepra mortal, um câncer, desde o Éden até os nossos dias, de uma forma impressionante. Uma verdadeira pandemia espiritual. Está no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 14. Vocês que estão em casa, por favor, abram a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 14. O texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz o seguinte: portanto, Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que coisa impressionante. A raiz deste vírus, que começou ali no Éden, diz Paulo, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte eterna. O apóstolo São Paulo refere. Lógico, a morte física seria a primeira consequência, mas muito mais importante, a morte eterna. Essa morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos fomos então afetados, fomos infectados por este vírus mortal do pecado. E continua o grande apóstolo dizendo: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, aqui o apóstolo São Paulo refere-se à figura de Moisés, dando um exemplo com um modelo de alguém que já tinha vivido há muitos anos depois, mas que foi também infectado pelo pecado dos nossos primeiros pais. Diante desta realidade, queridos, a nossa pergunta é: como reagirmos diante desta pandemia do pecado? Qual deverá ser a nossa atitude? É a pergunta que queremos responder neste dia, nesta manhã do Santo Dia do Senhor. Nós vamos imitar o comportamento dos nossos líderes?
Nós vamos imitar em fazer o que eles têm feito para o enfrentamento da pandemia do coronavírus? Ou vamos ter um outro comportamento? Qual deve ser a nossa atitude diante da pandemia do pecado e das suas consequências letais finais? Essa preocupação não deve ser apenas nossa, é nossa, mas esta preocupação, ela foi bem forte no coração do nosso amado Mestre, o Senhor Jesus Cristo, pouco antes da sua morte, da sua crucifixão. Nós estamos vivendo o contexto da Semana Santa, e exatamente um pouco antes, diríamos, alguns minutos antes, de o Senhor Jesus partir para o Getsemane, para aquele jardim do sofrimento, da lágrima. O Senhor Jesus estava preocupado com a atitude do seu povo diante da crise, das consequências da pandemia do pecado nas vidas dos seus filhos. E ele então decidiu fazer uma oração, queridos. É a oração mais bela, a mais clássica, a mais superlativa que nós encontramos em todos os livros já escritos por homens, em todas as pregações já proferidas, e mesmo foi a oração mais linda proferida que nós temos narrada nas páginas sagradas de Gênesis ou Apocalipse. Foi uma oração que o Senhor Jesus Cristo decidiu fazer por mim e por você, e para os seus discípulos, preocupado que ele estava de como deveria ser a atitude dos seus filhos diante do impacto do sofrimento, da morte, da perseguição, das crises que a pandemia do pecado causaria, impactaria na vida de todos nós. E esta oração, chamada oração sacerdotal de Jesus, ou oração intercessória, está registrada no livro de São João, no capítulo 17. E nós, então, vamos objetivamente fazer uma reflexão sobre esse texto sagrado. São João, o capítulo 17. O apóstolo João, o íntimo de Jesus, o discípulo João, e ele, então, ele registra esta oração, considerada a maior, a mais linda, a mais importante oração de alguém, e nesse caso do próprio Filho de Deus, que veio morrer para nos salvar. E aqui Jesus, então, neste livro, neste capítulo, em sua oração, ele nos dá uma receita infalível de como deve ser a atitude totalmente diferente da atitude das nossas autoridades que têm tomado no enfrentamento desta pandemia, a atitude que os seus filhos deveriam tomar e ter diante da crise que viria certamente sobre a vida deles. Para acalmar o coração, para dar uma receita para os seus filhos. E essa receita para os seus discípulos é para nós também aqui hoje, no nosso século, no nosso país. E o Senhor Jesus, então, no capítulo 17, ele começa a dar essa receita infalível do comportamento que deve ser de todos nós diante da pandemia do pecado. A partir do versículo 1, vamos abrir todos a palavra de Deus e vamos refletir no texto sagrado. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Já na introdução da sua oração intercessória, o Senhor Jesus disse o primeiro comportamento que os seus filhos devem ter diante de toda e qualquer crise é viver sob a perspectiva, ou sob a lente, sob a visão da vida eterna. Ele já inicia este capítulo dizendo que nós temos que manter viva em nosso coração a esperança da vida eterna. Tudo que nós estamos passando aqui vai passar. Esta vida é fugaz, é transitória. Tudo passa. As coisas boas passam nesta vida,
As coisas ruins também passam. E o Senhor Jesus, então, ele abre a sua oração dizendo: Senhor, a vida eterna, meu Pai. E a vida eterna é esta. E ele começa então a dizer sobre as condições, as circunstâncias em que poderemos e deveremos manter viva em nossa mente essa esperança da vida eterna. Para quem é essa esperança? Quem deve ter esse comportamento de esperança da vida eterna? Ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus disse: olha, a primeira condição, a sine qua non, para que a pessoa possa crer que tudo que ela está passando vai passar, e à sua frente existe uma luz brilhante, que é a perspectiva da vida eterna. Mas esta perspectiva é para aqueles que creem em Deus e creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui coloca-se em igualdade com o Pai. Ou seja, nós não conseguimos ter uma perspectiva correta da vida eterna se nós não tivermos nenhuma noção básica, simples, da cristologia bíblica, de que Cristo é Deus, assim como o Pai. E Jesus, na sua própria oração, lhe diz que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nos versículos 6 e 8, ainda na sua oração, Jesus continua dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No versículo 8, Jesus continua dizendo: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Então, essa esperança da vida eterna que nós devemos ter, ela está condicionada à nossa crença em Jesus Cristo como Deus, o único Deus verdadeiro. Também está condicionada a nós crermos e aceitarmos as suas palavras. São palavras sobrenaturais. É a palavra de Deus. Nós não conseguimos ter nenhuma atitude positiva diante da crise se nós não tivermos a perspectiva de que uma vida eterna está nos esperando, de que Jesus Cristo é Deus, de que temos que conhecer o básico necessário das suas palavras, porque essas palavras são vida. No versículo 17, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos vivido, nesses últimas semanas, muitas fake news, muitas informações equivocadas, como disse no início da nossa mensagem. São muitas informações desencontradas, desarmônicas. E Jesus ele disse: não, a palavra de Deus é a verdade, é a personificação, a verdade. Em outra ocasião ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a personificação de Cristo. As páginas, cada página das Escrituras, nós temos ali a pessoa de Cristo, seu sangue derramado por nós. Outra coisa, a vida eterna, ela não é apenas para aqueles que creem que Cristo é Deus, que confiam na sua palavra. Mas outra coisa que Jesus quis dizer é que para crermos que isso tudo vai passar e nós somos cidadãos de um novo céu e de uma nova terra, da vida eterna, ele diz: nós temos que entender que o único remédio para esse vírus do pecado é aceitarmos a pessoa de Jesus Cristo e o seu sangue. É nos convertermos a Jesus e aos seus ensinos. E nos versículos 9 e 10, então, ele diz: por eles eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então Jesus disse: eu rogo por aqueles que me deste. Jesus nos tem como propriedade dele, porque nós somos comprados.
por um alto preço, foi pelo seu sofrimento, pelo seu sangue. Nós somos comprados pelo sacrifício de Jesus. E ele disse, por aqueles que me deste. Pertencemos a Jesus por criação e por redenção. Somos propriedade dele. São muito fortes essas palavras de Jesus ao dizer, eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você está perguntando, mas o Senhor Jesus não estava rogando por todas as pessoas? Pelo mundo todo? Aqui ele especifica, estou rogando não pelo mundo, mas por aqueles que são teus, porque são meus também. São nossa propriedade. Vem aqui à nossa mente, queridos, o texto de São João 3,16. Todo muito conhecido, todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse texto nos explica este verso. Ou seja, Jesus Cristo, ele ama todo mundo. E todo mundo tem possibilidade de crer nele, de se salvar. No entanto, somente aqueles que creem, aqueles que aceitam em Jesus, é que serão beneficiados pelo seu sangue derramado por nós. Existe uma linha de alguns teólogos chamados universalistas, onde, com base em São João 3,16, eles dizem que todo mundo vai se salvar, porque Deus amou o mundo e deu seu único filho pelo mundo. São os universalistas. Porém, nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, nós interpretamos São João 3,16 como sendo a salvação possibilitada mediante uma reconciliação de mão dupla. O Senhor Deus quer reconciliar-se conosco, mas nós também temos que nos dispor a nos reconciliarmos com Ele. Então, quando Jesus disse aqui, eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, ele está especificando aqui aquele grupo de pessoas que creem nele, que o aceitam como seu salvador pessoal. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Depois de o Senhor Jesus Cristo abrir a sua oração, falando da vida eterna e das condições para possuirmos a vida eterna, que são crermos na sua divindade, crermos na sua palavra, crermos que pertencemos a Ele por propriedade, fomos comprados por um alto preço. Agora, a outra receita infalível que Ele nos dá de como deve ser o nosso comportamento hoje, diante da pandemia e das crises do pecado, é nós reconhecermos a nossa realidade, é que nós estamos neste mundo. Inescapavelmente, nós somos cidadãos deste mundo e temos que encarar este mundo como ele é. No versículo 11, Jesus disse, já não estou nesse mundo, mas eles continuam no mundo. Olha o que Cristo disse para o Pai, intercessoriamente. Pai, eu já não sou desse mundo. Eu já estou voltando para minha casa. Mas eles continuam no mundo. Eles continuam no mundo. No versículo 14, nós temos uma outra expressão de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Interessante essa tensão entre os versos 11 e o verso 14. O verso 11, Jesus disse que nós continuamos no mundo. E no versículo 14 ele diz que nós não somos do mundo. Não é interessante? O que Jesus quis dizer com isto? O que Jesus quis dizer é que quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ter a esperança da vida eterna, a confiar nele, na sua palavra e a tentar viver a sua palavra. Embora vivamos fisicamente neste mundo, histórica e fisicamente neste mundo, no entanto, espiritualmente, nós já não pertencemos mais a este mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em outra ocasião, em Mateus capítulo 10, versículos 34 em diante, ele diz, não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, por inimizade a filha contra a mãe, a nora contra a sogra,
irmão contra irmão. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O que Jesus queria dizer com isto? Que quando uma pessoa aceita ter a paz de Cristo no seu coração, ela passa automaticamente a ter o conflito do mundo na sua vida. Ela passa a ter guerra na sua vida. As duas coisas são contraditórias. Eu não posso ter a paz do mundo e ter a paz de Cristo no meu coração ao mesmo tempo. Ou eu escolho um ou outro. Se eu passo a confiar em Jesus, se eu decido a ter a paz de Jesus no meu coração, automaticamente eu passo a ter problemas com este mundo em que eu vivo. Por isso Jesus disse para o Pai, eu estou indo, mas eles continuam no mundo. Mas eles não são do mundo, e o mundo os odiou. Fazendo uma parada aqui agora, meus queridos, essa é uma parte central da nossa mensagem esta manhã. Quando Jesus disse, eles não são do mundo, e o mundo os odeia, Jesus estava se referindo aí aos problemas, aos sofrimentos, à morte dos mártires, já antes dele, no Velho Testamento, com os profetas que morreram, foram rejeitados. Também na sua antevisão divina, na sua presciência divina, ele viu à frente muito sangue derramado dos cristãos primitivos, dos seus filhos, da igreja cristã primitiva, nas arenas romanas, famílias inteiras sendo jogadas ali nas arenas, no Coliseu, para serem devoradas por aquelas feras que ficavam 9 dias sem comer. O Senhor Jesus olhou para frente, para a Idade Média, a Idade Escura, quando os povos valdenses e albingenses, quantos deles também morreram, alguns cerrados ao meio. E ele também estava olhando lá mais para frente ainda, para os dias finais da história deste velho mundo, para o povo do advento, o remanescente. E nós, adventistas do sétimo dia, temos a certeza, a convicção, com base na inspiração bíblica, de que nós somos o remanescente, nós somos este povo. E aquilo que nos aguarda no futuro. O Senhor Jesus, então, na sua presciência divina, na sua antevisão, ele viu os sofrimentos pelos quais passaríamos. A Ellen G. White, a voz profética da Igreja Adventista do sétimo dia, vejam, ela dá aqui um vislumbre, bem rapidamente, no livro Eventos Finais, dos sofrimentos, da crise que nos aguarda nos dias próximos ao encerramento da história deste velho mundo. Ela diz, no capítulo 9, página 78, do livro Eventos Finais, na batalha a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra, o sábado será o grande ponto de controvérsia. Pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Repito, na batalha a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. E ela continua dizendo sobre aquilo que nos aguarda. Ou seja, a coisa vai apertar-se contra o povo de Deus, os guardadores do sábado. Ela diz, Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E as pessoas pensam como ele quer, como Satanás quer que eu faça. Que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo, imaginando aplacar a ira de Deus. Essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Meus queridos, vejam o que nos aguarda. As calamidades que sobrevirão à terra de uma forma mais
forte e abundante nos últimos tempos. Essas calamidades todas, o diabo vai fazer que recaiam sobre esse povo que não guarda o domingo. Vejam, observem o que nos aguarda. Estou eu, está você, a sua família, preparado ou preparando-se para isto? Que pandemia está nos aguardando? Que pânico, que pandemia está nos aguardando? Qual deve ser a nossa atitude diante desta pandemia? Ainda a voz profética da Igreja Adventista do sétimo dia nos diz, na página 86, o mundo todo será instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Ela continua dizendo, os cristãos estarão divididos em dois grandes grupos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia no cristianismo, as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Eu queria encerrar essa questão do ódio contra o povo de Deus, dizendo que haverá um ódio universal contra nós. Por isso o Senhor Jesus, preocupado com isso, lhe disse, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo os odiou. Então, queridos, pensando, preocupado com isso, Jesus, então, ele fala da proteção que ele quer nos dar. E ele, então, aqui no verso 11, ele diz, no meio do verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. No versículo 14, ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. No versículo 15, ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que os guardes do mal. Mas aqui no versículo 12, esse é o texto que eu quero destacar. O Senhor Jesus disse, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, referindo-se a Judas. Então ele pede aqui que o Pai nos guarde, que nos proteja, nos proteja. Então, queridos, repetindo, o Senhor Jesus nessa oração intercessória diz que uma vida eterna nos aguarda para aqueles que creem em Jesus como Deus, que creem na sua palavra, que o aceitam como seu Salvador pessoal e sabem que são propriedade de Jesus. O Senhor Jesus Cristo agora dá uma outra parte. Vivemos neste mundo, essa é a nossa realidade. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos de Deus. E por isso o mundo nos odeia. E agora, finalmente, como no encerramento de fecho com chave de ouro, o Senhor Jesus Cristo dá a receita da nossa atitude para o enfrentamento final deste ódio que tem para nós. Onde ele diz aqui, nos versículos 21 em diante, a fim de que todos sejam um. E como tu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós. Ele apela então aqui para a harmonia nossa, um corpo unido e tendo como modelo a unidade entre ele e o Pai. Essa unidade, queridos, é necessária. Unidade, nós podemos ter diferenças de muitas coisas, mas para que enfrentemos esta pandemia do pecado, da morte eterna, que está diante de nós, nós temos que nos unir em torno das nossas 28 crenças fundamentais, unir-nos no amor, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o Senhor Jesus disse que quando o seu povo estiver unido, as pessoas vão perceber, o mundo vai crer. No versículo 23, ele disse, eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus disse que quando nós estivermos unidos a Cristo e nos unirmos uns aos outros, nós estaremos aperfeiçoados na unidade. Não é simplesmente uma unidade, mas uma unidade perfeita, onde o amor, diz ele, vai ser o laço de união. Nós os amaremos mais, cuidaremos mais uns dos outros. Esta, então, tem que ver com a harmonia que se espera na pandemia. Uma harmonia do seu povo no enfrentamento contra os inimigos de Deus, os filhos de Satanás. E ele agora conclui dizendo o seguinte, que se nós crermos na vida eterna, aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal, estivermos aperfeiçoados na unidade, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai cumprir a sua vontade conosco, que está aqui no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele encerra magistralmente a sua oração, dizendo que ele quer estar conosco. A minha vontade é estar conosco, é levar-nos para morar com ele. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Não será maravilhoso, queridos? Se nós tivermos a atitude correta, de unidade perfeita, na pandemia, no que nos aguarda no futuro, o Senhor Jesus virá e nos levará para o reino dos céus. O amor, versículo 26 diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o amor que vai nos unirmos uns aos outros e a Cristo, vai propiciar condições, quando estivermos unidos, harmônicos entre nós. Jesus vai voltar e vai cumprir a sua vontade que está no versículo 4. Levará conosco e nós veremos a glória do Senhor e viveremos sob a luz da glória de Jesus Cristo pela eternidade. Naquele país onde a tristeza e o gemido vão fugir de nós para sempre. E a alegria e o gozo vão coroar as nossas cabeças. Você não quer hoje, nesta manhã, dizer, Senhor, ajuda-me a estar preparado para esses últimos acontecimentos, quando haverá um ódio universal contra nós. Ajuda-me, Senhor, a enfrentar a desesperança, o pânico que muitas vezes o inimigo quer colocar diante de mim, com a esperança da vida eterna, com a necessidade de aceitação de Cristo como meu Salvador pessoal, e com a necessidade de me unir mais ainda aos meus irmãos, à família da igreja, em torno da pessoa de Jesus e dos seus ensinos, as nossas 28 crenças fundamentais, nosso eixo, a nossa coluna dorsal do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê, confia. Que essa seja, meu querido irmão, minha querida irmã, a tua experiência, a minha experiência, a minha e da minha família também. E quando Cristo voltar, que eu esteja então em condições para ir ao céu e estar sob a sua luz gloriosa, que é o desejo de Cristo. Deve ser o nosso desejo também. Ok? Nós estamos aqui com alguns pedidos de oração pela irmã Anália, que está em quarentena, e pela vizinha da Camila, que está com Covid-19. Vamos então agora fechar os olhos e orar ao Senhor. Grande Deus, obrigado por esta mensagem maravilhosa da Tua Palavra, onde nós meditamos aqui, Senhor, na oração intercessória de Jesus Cristo, preocupado com o que os seus filhos teriam de passar, o comportamento adequado que deveríamos ter diante do sofrimento, da possível morte. Senhor Deus, dá aqui esta mensagem que nos trouxeste esta manhã, através desta oração intercessória de Cristo, possa realmente fazer diferença em nosso coração, possa criar cada vez mais esperança em nosso íntimo, de que tudo isto vai passar, e de que uma vida eterna, uma coroa será colocada em nossas frontes um dia, a coroa da vitória. Dá a tua bênção para as famílias das nossas igrejas, dos nossos amigos internautas,
que estão nos acompanhando neste dia. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Nós avançamos bem no tempo aqui. Imagine o pastor pregando em pé, já avança no tempo. Imagine pregando sentado, tranquilo. Mas a gente vai se aperfeiçoando. Tá ok? Deus abençoe vocês. Um feliz sábado. Esperamos que a mensagem bíblica desta manhã tenha sido um lenitivo, um bálsamo para o seu coração neste dia, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Um abraço e um beijo a todos vocês. Até a próxima. Até sábado que vem, se Deus quiser, com mais uma live e mais uma mensagem da Palavra de Deus, de fé e de esperança. Um abraço.